Vamos aqui, gente. É, Só vou selecionar aqui umas questões aqui para a gente resolver, mas eu preciso terminar aqui aquela ideia que a gente estava trabalhando ontem sobre os gráficos, né? Construção. A ideia é sobre construção de gráficos, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui. Eu falei sobre como construir um gráfico, né? Aí eu coloquei aqui a função, certo? Coloquei a função e aí ficou essa outra aqui, ó, que eu vou fazer, ó, y igual a x mais 2, certo? Aí o que eu vou fazer? Pela passo a passo, eu vou desenhar o plano, certo? Aqui é x, aqui é y. Eu vou colocar sempre dois valores. Vou colocar dois valores negativos, preferências menores, dois valores positivos, certo? E o zero, tá bom? E o zero. Aí você vem para cá, ó. Nessa horizontal aqui, eu só tenho os valores de x, né? Então, eu tenho x igual a menos 2. Então, quando o meu x é igual a menos 2, para x igual a menos 2, quanto é meu y? Meu y vai ficar igual a menos 2 mais 2, né? Que o x é menos 2 mais 2. Que vai ficar igual a zero. O y é zero. Então, para x igual a menos 1, o meu y vai ficar... Eu estou continuando a ideia de ontem, certo, pessoal? Vai ficar menos 1, tá aqui a função, né? Menos 1 mais 2. O meu y vai ficar igual a 1. Para x igual a zero, o meu y vai ficar igual a zero mais 2. Onde tem x vai ficar zero, né? Então, meu y vai ficar igual a 2. E por último não, para x igual a 1, né? O meu y vai ficar igual a 1 mais 2. O x é 1, então fica 1 mais 2, meu y dá igual a 3. Aí vamos logo ligar esses aqui já, que a gente já tem, certo? Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui como é que vai ficar, ó. Menos 2 está zero, menos 2 e 0 é esse aqui, ó. Bolotinha aqui, ó. O y é zero, então vai ficar menos 2 e 0 aqui, ó, porque aqui é o valor do zero. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1 vai ficar aqui, ó. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Aí depois, 0 e 2. 0 e 2. 2 vai ficar aqui, ó. No gráfico aqui tá tudo errado. Deixa eu colocar a proporção melhor aqui. Pera aí, galera. Paciência aí. Nunca é complicado aqui. Vou colocar aqui a proporção melhor. Menos 2 ficou aqui. Menos 1 e menos 1 ficou aqui. Menos 1 e 1 ficou aqui. E 0 e 2 ficou aqui. Aí depois, quando o x é 0, o y é 2. Quando o x é 1, o y é 3. O 1 vai ficar para cá e o 3 vai ficar bem aqui assim, ó. Aqui é 2, aqui é 1. Certo? E para o x igual a 2. Mas não vou fazer não, vou fazer só até aqui mesmo. Aí eu vou ligar aqui os pontos, ó. Esse ponto para esse aqui, ó. Esse ponto para esse ponto para esse. Aí tá aqui a reta, ó. A gente aqui faz uma interpretação de que a reta ela vai seguindo assim, né? Tá bom?
Pronto, aí fiz o gráfico, certo? Mesmo sem ter colocado o x2, certo? O x2 aqui ia dar 4. Aí ia ficar bem por aqui assim, ó, 4. Ficar 2 mais 2, certo? Eu coloco esses valores aqui, 2 positivos, 2 negativos e 0, para se tornar mais didático. Mas isso não é obrigatório, não. Você pode colocar 2 pontos e... Não, 2 pontos também é exagero. Você pode colocar 3 pontos e já saber como é que a curva vai se comportar, como é que a reta vai se comportar, certo? Mas 2 não dá, não. 2 não dá para saber, não. Por que que não dá? Porque eu posso vir aqui, essa curva aqui, em vez de ser crescente, ela decrescer, entendeu? Ela pode vir para cá, tá certo? Eu não tenho como dizer que ela vai ser assim, não. É crescente, não. Tem como dizer, não. Certo? Depende muito. Ok? Com 3 pontos, com 4 pontos é suficiente. Tá certo? 3 pontos e 4 pontos é suficiente. Ok aí, galerinha, aí como é que constrói o gráfico? Você vai ter que ter a função, correto? Aí da função você vai desenhar o plano cartesiano, você vai desenhar o plano cartesiano colocando os pontos, os pares. Para você colocar os pontos e os pares, você tem que substituir na fórmula da função. Aí você utiliza sempre valores negativos, 2 negativos, o 0 e 2 positivos, para tal padrãozinho de 5 pontos. 5 pontos é suficiente para você saber como a reta, como a curva se comporta. Tá certo? Aí um detalhezinho aqui que a gente vai entrar agora hoje, certo? Detalhe aqui. A gente vai ver agora a identificação de uma função por meio do gráfico, certo? Aí deixa eu dar aqui só uma prévia aqui. Por exemplo, isso aqui, eu sei que esse gráfico representa uma função. Esse gráfico representa, sim, uma função. Representa uma função. Porque eu sei que ele derivou dessa função aqui, ó. Correto? Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é a linha cujo y é igual a x mais 2. Correto? Essa linha aqui, essa reta. Tá certo? Então, qual é a outra característica, professor, que o senhor sabe que isso aqui de fato é uma função? É que, como é que eu defini uma função? Certo? Cada elemento do A, certo? Ele possui um único correspondente no B, né? Ou seja, cada valor de x, o A, né, x, ele vai ter um único correspondente no y. Então, se você for olhar aqui, ó, esses valores aqui, por exemplo, ó, o menos 2, ele vai ter o 0. O menos 1, ele vai ter o 1. O 0 vai ter o 2. E o 1 vai ter o 3. Então, são valores de x. Esses valores de x aqui, ó, eles possuem um único correspondente no y. Então, isso é uma função. Outra característica, professor, que o senhor pode nos dizer, você vai passar uma reta paralela ao eixo y, em qualquer lugar. Se essa reta cortar a curva somente num ponto, isso, é de fato uma característica para aquele gráfico ser uma função. É um indício para que aquilo seja uma função. Indício não, a certeza que aquilo é uma função. Tá bom? Porque é indício da ideia de que há dúvida, mas não tem. Por exemplo, passa uma reta aqui, ó. Certo? Passa uma reta aqui. Olha, cortou aqui, ó. Cortou nesse ponto aqui. Só cortou em um ponto, não cortou em 2 pontos. Então isso aqui é uma função. Se você passar uma reta aqui paralela ao y em qualquer lugar, ó, aqui, ó, cortou aqui só em um único ponto, em qualquer lugar. Isso aí é um indício que esse gráfico, certo? Tá bom, pessoal? Mas eu vou colocar aqui a anotaçãozinha, certo? Um resumozinho para a gente não ficar tão assim, é uma coisa meio abstrata, né? Matemática já é abstrato por si só, né? Mas desse jeito assim, só na conversa não dá não, tá certo? Pode ir, galerinha. Aí, quando eu terminar isso aqui, a gente vai fazer a primeira questão para a gente se preparar para a avaliação. Uma questão parecida, obviamente, não vai ser igual, tá certo? São questões parecidas, tá bom? Eu sempre trabalho desse jeito. Então, eu vou apagar isso aqui, tá bom? Pronto. Alguma dúvida aí, gente, sobre construção de gráfico?
tiver aí, pode perguntar, viu? Pode ir? Pronto. Vamos lá. Então deixa eu anotar aqui isso aqui. Hoje é dia excepcional que eu vou para nossa 5 aulas já. Não, fecha 5 aulas no sexto ano. Mas vamos aqui, ó. Como é que eu falei aqui? Identificação, foi? Não, acho que nem identificação não. Deixa eu colocar aqui no resumo aqui. Identificação mesmo. Identificação. Eu tenho que colocar o termo do livro. Eu tô aqui na página, galerinha, ó. 94, certo? Página 94. Identificação de uma função por meio de gráficos. De gráficos. Pronto. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver aqui o passo a passo. Passo a passo. Primeiro passo. Observe no gráfico. Observe no gráfico se existem valores, olha só, de x que estão associados a mais de um valor de y. Porque se um x estiver ligado a mais de um valor de y, porque o x só pode estar ligado a um único valor de y. Se está ligado a mais de um, não é função. Já quebrou a regra, certo? Você precisa encontrar só um furo aqui na estrutura para derrubar a estrutura, né? Pronto. Segundo, precisa bater de frente com a estrutura, é só encontrar um furo aqui. A gente vai ver o que agora? Observe no gráfico. Observe no gráfico. Parece a mesma coisa da primeira. Observe no gráfico, vírgula, se existem valores de x que não estão associados a nenhum valor de y. Ixi, agora ficou complicado aqui, né? Associados a nenhum valor de y. Eu tenho que copiar isso aqui aonde, hein? A nenhum a nenhum a nenhum valor de y. Certo? Porque pela regra eu preciso ter pela regra eu preciso ter pelo menos um valor de x correspondente com um valor de y. Na verdade, o valor de x precisa ter um único valor no y. Precisa se associar a um único valor no y. Certo? Essa é a regra. Então, se eu tenho um x que está ligando a nenhum,
eu tenho um valor de x que não se associa a nenhum de y, também está errado. Então não é função. Tá certo? Esse é o segundo passo. Terceiro passo. Então, o primeiro passo é analisar se existe x que está associado a mais de um valor no y. O segundo passo é se existe x que não tem associação em y. Aí quebra a estrutura, tá errado. Não é função. A 3, aí eu preciso de espaço para copiar a 3, né? Vocês terminem aí para mim fazer aí para eu terminar aí a 3. A 3 e a quarta. Tá dando pra ver, enxergando aí? Tá embaçado não? Tá desfocado não a imagem? Tá tudo direitinho aí, tá? Aqui no meu aqui tá ótimo, não sei de vocês. Então aqui, identificação de uma função por meio de gráficos. Passo a passo. Primeiro, observe no gráfico, vírgula, tinha uma vírgula ali, eu esqueci, vírgula, se existem valores de x que estão associados a mais de um valor de y. 2. Observe, vírgula, no gráfico, vírgula, se existem valores de x que não estão associados a nenhum valor de y. Está errado também, não é função. Aí eu vou apagar ali até o passo 1, certo? Pode apagar, né? Pode ser? Beleza, vamos lá. Ó, tá aqui, né? 3. Observe, vírgula, no gráfico, vírgula, se existe, se existe no intervalo limitado, observe no gráfico se existe no intervalo considerado uma interrupção. Interrupção. Ou seja, uma descontinuidade. Se essas duas palavras são boas ou se não são. Uma interrupção. Ou seja, é descontínuo, não é contínuo. Descontinuidade. Descontinuo. Acho que a palavra é essa mesmo. Para cada valor de x, vírgula. Não, para cada valor de x. Bota aqui, até aqui mesmo. Ponto. E a quarta e última. Lembre-se que se no gráfico, nem precisava dessa aqui não vou colocar. Lembre-se que, vírgula, se no gráfico, vírgula, existir para cada... Isso aqui está errado aqui, a minha estrutura aqui. Lembre-se que no gráfico, lembre-se que, se no gráfico
existir, a vírgula aqui, se no gráfico existir, para cada valor de x um único valor associado a y, a relação é uma função. Então eu fiz 3 características que não são para fazer a última que é. Tá bom? Aí, pronto. Primeiro você vai analisar se o y ele tem mais de um correspondente, se o x tem mais de um correspondente no y. Tá errado, não é função. Depois você vai utilizar no 2, o segundo passo, se o y não está associado a se o x não está associado a nenhum y. Também dá errado. Aí o 3, você vai observar no gráfico se tem uma descontinuidade. Ou seja, se tem uma interrupção. Se o gráfico ele é descontínuo. A gente vai ver o que é isso aí, se você não entender o que é uma interrupção ou uma descontinuidade. E o último característico, o único passo é você lembrar que no gráfico tem que existir valores de x associados a um único valor de y. Se tiver isso, é uma função. Ok? Alguma dúvida aí, galera? Vamos resolver uma questãozinha? Pode ir? Espera que eu saio, hein? 3h55, né? 15 minutinhos. Vamos aqui, ó. Vamos resolver essa questão aqui, ó. Vamos resolver essa questão aqui da página 95, questão 1. Marca essa questão aí, viu? Marca essa questão aí, viu? Questão 1 da página 95. Vou apagar aqui a 2 aqui, ó. Mas eu vou precisar do quadro todinho, ó. Vou apagar aqui, hein? Olha aqui a questão 1 da página 95. A letra A, ele traz esse gráfico aqui, galerinha, ó. É mais ou menos isso, é? AB. Aí a pergunta que ele faz é o seguinte. Das figuras abaixo, a única que representa o gráfico de uma função real é... Ele quer saber a única que é uma função. Então, como é a técnica aqui? Você vai passar uma reta paralela ao eixo Y. Paralela um do lado do outro, certo? Vou passar essa reta aqui, ó. Essa reta, ela tem que cortar o gráfico em um único ponto. Olha o que acontece aqui. O que está acontecendo aqui, ó. Cortou em 1, em 2 e em 3 pontos. Se acontecer isso, significa o quê? Que o X daqui, ó, esse X', ele está quebrando aqui o segundo passo
o segundo passo, não, perdão, o primeiro passo, que o x está associado a mais de um valor do y. Aqui eu tenho um valor, ó, y'1, aqui eu tenho outro valor, ó, y'2, e aqui eu tenho outro valor, ó, y'3. Então isso aqui não é função. Tá entendido aí, galerinha? Alguma dúvida? Vamos analisar a B. Já comecemos certo, já comecemos bem, né? Já foi a primeira aqui que não deu certo. Deixa eu desenhar aqui a outra aqui. Vamos analisar essa aí agora. A B. Deixa eu lá como é que tá aqui. Entenderam aí a primeira, entenderam? Você passa uma reta paralela ao eixo Y. Paralela é um do lado do outro. Se cortar o gráfico em mais de um ponto, já furou a estrutura da regra. Já não é função. Pode ir para B? Olha aqui, ó, a B, ó. Vou passar aqui uma reta aqui nessa B aqui, ó. Vou pegar esse X aqui, ó. Esse X bem daqui, ó. Chamar isso aqui de X'. Olha o que acontece aqui, ó. Cortou aqui, ó. Primeira regra, primeiro passo, ó. Está associado a mais de um valor de y. Aqui eu tenho y'1 e y'2. Também não é função. Tá percebendo aí, galerinha? Aí, ó. Não é função. Já começamos bem, né? Já tá duas aí que deu errado, né? Vamos lá. Vamos lá. Vou apagar a letra A e vou fazer a C, lá em cima, ó. Apagar logo tudo, né, galera? A C, ó. Deixa eu só C aqui é invocada, né? Aí, galerinha, ó. A C tá assim, ó. Aí. Show de bola. Passa uma retinha aí, ó. Aí o aluno vai fazer isso aqui pra mim, ó. Pum. Aí ele diz assim, ó, professor, isso aqui é, ó. Porque pegou só em um único ponto. Só tem um valor do x', só tem o valor do y' aqui. Isso aqui é a função. Tá certo isso aí, turma? Se eu tivesse começado aqui, ó. Olha o que tinha acontecido, ó. Esse x bem daqui, ó. Bateu aqui, ó. Então já não dá certo, ó. Em qualquer lugar do gráfico, se eu cortar a reta, tem que ser só em um único ponto, entende, pessoal? Então isso aqui, ó, quebrou aqui a regra 1. Não é função. Não é função. Ok? Cuidado nisso aí, viu? Porque se o aluno colocar aqui no meio, nesse ponto aqui, você jura que é uma função, porque pegou só ali no ponto. Mas não é, certo? Não é. Ali é um ponto que a gente diz o ponto coincidente ali, dessas três retas aí. Essas duas aqui, ó, concorrentes, e essa aqui perpendicular, ou paralela ao Y. Mas, se você fizer um pouquinho mais para cá, ó, sair desse ponto aqui, de encontro, então você vai encontrar aqui dois pontos para cá, e também você vai encontrar aqui, ó, se você passar para cá, ó, dois pontos aqui, ó, percebe, ó? Então não dá certo não. Então a C também não é. Vamos lá, continuar. Vixe, professor, não vai ter nenhuma não. Vamos aqui, com calma, né? A D, a D tá assim, ó. Coloca o A. Não é assim não, bota inclinado, né?
boto B. Olha aqui, galerinha, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai passar uma reta aqui, ó. Uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui. Aí você vê, ó, um único ponto, ó. Um único ponto, ó. Um único ponto, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Um único ponto, ó. Aí você vai dizer o seguinte, isso aqui é uma função? Não. Mas por que, professor? Não está dando certo aí? O x, ele possui um único correspondente no y? Não, isso aí tá certo. Não estou dizendo isso aí, não. Mas só que qual é aquela regra 3 lá? Tem uma descontinuidade aqui, ó. A função, ela iniciou aqui, ó. Foi, terminou aqui. Aí aqui, ó, quebrou a função. Aí chegou aqui, ó, descontinuidade, ó. Aí continua aqui, ó. Não ficou contínuo. O que é contínuo? O tempo. O tempo é contínuo, certo? O tempo é contínuo. Você vai aqui, ó. O tempo é uma seta aqui, né? Certo? Não tem aqui isso dentro da física normal, né? Se a gente for, se a gente for ver as teorias aí da relatividade, de outras coisas de cordas, não sei o que mais lá, essa coisa que eu tô falando aqui não é meio que verdade, não. Mas vamos aqui. Pra gente aqui normais, né? O tempo é contínuo, certo? Ou seja, tem uma continuidade, ele é constante. Igual o fluxo de um rio, certo? É ali, tá bom? Um rio perene, por exemplo, que o rio pode secar e aí se torna descontínuo, né? Um rio perene, tá certo? Então ele é uma continuidade, há uma sequência que não tem, então não é função. Quebrou aqui a função aqui, ó. Teve uma interrupção aí, tá certo? Tá entendido aí, pessoal? E aí, até aqui, tudo bem? Vamos embora? Não, né, pessoal? Terminar a questão, né? Pode apagar C lá em cima. Vou fazer agora a letra E. Letra E e a F. A letra E e a letra F. A letra E vai trazer isso aqui, galerinha, ó. Esse gráfico da E aqui é bem invocadinho. Ele começa assim, ó. Ele faz isso, depois desce, depois sobe, depois faz uma curva, depois vem reto. Tá tão parecido assim, né? Mas vocês compreendem aí, né? E a letra F, ele vem assim, ó. A letra F. A F é invocada, parece uma curva. Belezinha? Aqui é o A e aqui é o B. Aí não, o B ele faz assim, né? Essa coisa é puxada mais pra cá. Que é o B. Show! Vamos lá, né? A letra E. Passa uma reta aqui, ó. Passa outra aqui, passa outra aqui, passa outra aqui, passa outra bem aqui. Cada X desse aqui, ó, tem um valor, ó. Certo? Aí você pode achar o seguinte, ó. Deixa eu pegar outro aqui, simétrico a esse, ó. Professor, ó, esse aqui eu tenho esse X aqui, ó, que está correspondente a esse Y aqui. E esse mesmo aqui está na mesma altura, ó. Tá errado não? Tá não. Você lembra que se eu tiver o balão aqui do ar, ele pode ficar assim, ó. Sem nenhum problema. O elemento aqui, ele tem um único correspondente no Y. Certo? Aqui, por exemplo, aqui é um número, aqui é outro número. Certo? Então, eu tenho 1 e 2, eu tenho 1 e menos 2. É diferente, certo? Tá bom? Beleza? Aí dá até outro detalhe, né? Peraí, deixa eu ver se isso aqui tá certo mesmo. Peraí. Peraí, pessoal. Acho que eu fui lá em besteira aqui. É, cada valor de x está associado a um único valor. Não, tá errado isso aqui.
Por mais que eu troquei isso aqui, tá errado, esquece aqui. É porque é assim, ó. Esse meu camarada, deixa eu explicar melhor aqui, ó. Esse camarada daqui, ó, eu tenho o meu X1. Agora esse camarada daqui é outro X, tá entendendo? Então, na verdade, essa coisa aqui é assim, ó. X1 tá para o meu Y1, esse aqui, ó. E o meu X2 tá para o meu Y1, certo? Cada elemento de X está associado a um único elemento de Y. Agora tá certo. Agora tá certo. Agora tá certo. Pronto, então isso aqui é uma função, pessoal. Isso aqui é uma função. É uma função. Até que enfim, né? Certo? E esse F aqui não é. Se você passar uma reta aqui, ó, corre o risco de pegar aqui em vários pontos, ó. Vamos ver quantos pontos bateu, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. Esse aqui, deixa eu apagar isso aqui. Não é uma função. Pronto. Então fica a letra E, certo? Tudo bem, galerinha aí? Ó, a gente tem duas coisas na prova a considerar. A primeira, através do gráfico, você vai ver se é função. A segunda, através do diagrama de flechas, que é aquelas os balãozinhos, lembra daquilo lá? Eu fiz umas duas questões aí. Se tiver dúvida, assista as aulas anteriores, olha as suas anotações que você tem aí e estude, porque vai cair duas questões dessa daí na prova parecida com essa daqui. Vai ser a mesma coisa. Mas se você entendeu isso aqui, você entende as outras que estão lá, tá certo? Para você olhar o balãozinho e saber, por exemplo, quem eu fiz aqui, ó. Eu dei uma rata aqui, mas eu fui procurar aqui aí percebi que eu estava errado, ó. Eu não posso ter isso aqui não, galerinha, ó. Eu não posso ter isso aqui não, ó. Duas setinhas saindo daqui do mesmo elemento não, ó. Tá? Isso aqui quebra a regra, não é função. Agora eu posso ter isso aqui, ó. Eu tenho um elemento e o outro elemento e eles dois têm o mesmo correspondente aqui, ó. Certo? Aí tá certo. Esse elemento x1 possui um único elemento y1. Esse elemento x2 possui um único elemento y1. Agora, esse elemento aqui, x1, possui dois elementos ao mesmo tempo no y. Tá errado. Tá bom? Isso aqui em cima é função, isso aqui embaixo não é função. Tá bom? Aí vocês guardem essa observação aí. Aí vai ter uma questãozinha assim também, certo? Beleza? Até aqui tudo bem? Tá entendido aí? Vambora, né? Alguma dúvida, galera, aí? Aí eu vou passar uma atividadezinha para amanhã para vocês, né? Amanhã não vai haver aula, né? No período da tarde. Eu vou passar uma questãozinha para vocês. Aí aquelas questões que eu passar lá, são as questões mesmo que vocês têm que fazer valendo, certo? Treinando já para a prova, certo? Não quero nenhum aluno aí tirando menor do que 7 não. Tudo é de 7 para cima, tá bom? A gente já, o nono ano todinho tá logo praticamente passado, certo? Certo, pessoal? Pode ser? Estudem, né? Valeu, galera. Olá, pessoal.